E se alguém dissesse que aquele filme de animação Madagascar de 2005, sabe, aquele da zebra, do leão, é muito mais do que só uma comédia para crianças? Pois é, hoje a gente vai mergulhar numa análise filosófica bem interessante, que enxerga o filme como uma verdadeira lição sobre revolução. Vamos dar uma olhada nisso. A grande pergunta que guia essa nossa exploração é exatamente essa. Por trás de toda aquela cor, da música, das piadas, será que Madagascar esconde alguma coisa mais profunda? Alguma lição sobre como a gente vê o mundo e talvez como rejeitá-lo? A fonte que a gente está analisando aqui acredita que sim. E a questão é, o que essa animação ensina de verdade? Para a gente conseguir desmontar essa ideia toda, vamos passar por 4 pontos principais. Primeiro, o argumento central dessa análise. Depois, como o filme se desenrola numa espécie de subversão em 3 atos. Aí a gente entra na polêmica solução sushi e, por fim, discute as implicações culturais de tudo isso. Tudo bem? Vamos começar pelo conceito-chave, a base de toda essa interpretação. A análise propõe que a gente olhe para o filme usando uma lente bem específica, a da chamada mentalidade revolucionária. A fonte defende que isso não é sobre política partidária, sabe? É mais uma forma de enxergar o mundo. É a crença de que a realidade, do jeito que ela é, com imperfeição, com hierarquia, até com a cadeia alimentar, está fundamentalmente errada, como se fosse um erro cósmico que precisa ser totalmente refeito do zero. E aqui está o pulo do gato. Quando a realidade teima em não se encaixar nessa visão perfeita, quem tem essa mentalidade não muda de ideia. Pelo contrário, declara guerra à própria realidade. E aí constrói o que a análise chama de segunda realidade, que é tipo um refúgio psicológico onde fatos que não agradam, tipo, sei lá, biologia, são simplesmente ignorados. Essa citação aqui, olha, ela resume bem o suposto objetivo pedagógico do filme, segundo a fonte. A ideia de que ele nos ensina a amar um mundo que não existe de verdade e a odiar o mundo real que existe. Fazendo isso, acaba criando uma insatisfação gigantesca com a vida como ela é, e aí o terreno fica pronto para uma rejeição total dela. Certo. Agora vamos pegar essa teoria toda e aplicar direto na história de Madagascar. A análise divide o filme em 3 atos, que, segundo ela, espelham direitinho esse processo de construir uma segunda realidade. Esse diagrama da fonte é ótimo para visualizar isso. O ato 1, lá no zoológico, é a prisão gnóstica, aquela ideia de que o mundo material é uma armadilha, sabe? O ato 2 é o choque de realidade na selva. E o ato 3 é a criação da tal segunda realidade com a solução do sushi. Vamos ver cada um deles em detalhe. Então, o zoológico para essa análise é uma espécie de prisão dourada. Os animais têm de tudo: comida, segurança, só não tem autenticidade. É o Marte, a zebra, que sente isso na pele. Aquela sensação de que o mundo confortável dele é meio falso. Ele sonha com a vida de verdade, na selva, uma selva que ele idealiza, claro. Esse desejo de fugir de uma realidade vista como artificial é o ponto de partida. Aí, quando eles finalmente chegam em Madagascar, a utopia do Marte vai por água abaixo. A natureza não é aquele paraíso de liberdade. É um lugar onde a fome é real. E é aí que o instinto de predador do Alex, o leão, acorda. De repente, o melhor amigo dele, o Marte, começa a parecer um bife. A realidade biológica simplesmente se impõe. E aqui vem a virada crucial da análise. O instinto do Alex não é tratado como uma coisa natural. Muito pelo contrário, é pintado como um monstro, uma força do mal dentro dele. A própria biologia do Alex vira o inimigo, uma falha moral que precisa ser consertada. Ou seja, em vez de aceitar a natureza, a mensagem seria que ela precisa ser superada. E isso nos leva direto para a resolução do filme, que para a fonte é a prova final da tese dela. O conflito entre a biologia do Alex e a amizade dele com o Marte precisa de uma solução, né? Então, como o filme resolve essa encrenca? Através do que a fonte chama de máquina de ficção, que está ilustrada aqui. Fatos reais, tipo um leão ser carnívoro, são passados por um filtro ideológico. O resultado? Uma segunda realidade. Um leão que come peixe e vive numa harmonia artificial. A solução mágica do filme é, claro, o sushi. A análise critica essa solução por vários motivos. Primeiro, biologicamente falsa. Segundo, cria uma moralidade bem conveniente. Matar uma zebra é errado, mas matar um monte de peixe para fazer sushi está liberado. A violência não some. Ela só muda de alvo, para um grupo que é considerado inferior. E por fim, a solução não vem da natureza, e sim da tecnologia e da organização dos pinguins. Bom, agora vamos dar um passo atrás e ver como a análise conecta o filme a uma visão de mundo mais ampla e ao seu impacto na cultura.
Para deixar a visão de mundo de Madagascar ainda mais clara, a Fontes compara ele diretamente com o Rei Leão. Em O Rei Leão, o ciclo da vida, com predação, com hierarquia, é celebrado como a ordem natural das coisas. Já em Madagascar, a natureza é um problema que precisa ser resolvido. A predação é um defeito moral e a hierarquia é trocada por um igualitarismo artificial. E os outros personagens também são vistos como arquétipos políticos. Os pinguins seriam a vanguarda revolucionária, disciplinados, estratégicos, agindo nas sombras para conseguir o que querem. Já os lêmures, com o rei Julian, representariam as massas, só preocupadas com festa e segurança, prontas para seguir quem estiver no poder. E o Alex? Bom, a análise vê ele como o rei da selva, que é simbolicamente castrado, a força dele, a ferocidade, a essência do que ele é, tudo isso é tratado como uma doença. Para ser aceito na nova utopia, o rei precisa virar um gatinho inofensivo, renunciando à própria natureza. No fim das contas, a conclusão dessa análise é bem dura. O filme celebra a vitória de uma mentira organizada. Os personagens não aprendem a lidar com o mundo real. Em vez disso, eles constroem uma bolha ideológica e vivem felizes dentro dela. A ficção vence a realidade. E isso tudo nos leva a uma pergunta final que fica no ar. Essa análise nos convida a pensar de um jeito mais crítico sobre as histórias que a gente consome. Quantas outras narrativas famosas, talvez sem que a gente nem perceba, ensinam a gente a preferir uma ficção mais confortável em vez de encarar uma realidade que é complexa e às vezes bem difícil. Fica aí a reflexão.